bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o jogo, né, de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América entre Flamengo versus Bolívia, que terminou com vitória do rubro-negro carioca por 2-0. E antes da gente começar, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito importante você que assiste aqui o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá, vou ser bem breve assim, para poder o vídeo não ficar tão longo. O Flamengo venceu a equipe do Bolívia por 2-0. Resultado importante, mas sinceramente na minha opinião, quase que não sai, não foi um resultado suficiente para poder dar tranquilidade para o Flamengo no jogo de volta. Porque é o seguinte, o Bolívia é uma equipe fraca tecnicamente, sim, é uma equipe bem fraca. Jogando fora ali dos seus domínios, é uma equipe fraca. Agora, o grande problema dessa história toda é justamente a altitude. O Flamengo, quando joga lá na altitude, seja na Bolívia ou seja qual for o país que tenha altitude, não sai muito bem, né? Acaba se dando muito mal em jogos jogando na altitude. Então, o Flamengo precisa fazer um grande resultado no jogo de ida para poder ir para o jogo de volta com mais tranquilidade. Beleza, fez 2-0. Foi um jogo em que o Flamengo jogou bem. Principalmente o primeiro tempo, acho que o primeiro tempo foi muito bom. Poderia ter saído com 2, 3, até 4-0 da primeira etapa, mas se não fosse o gol da equipe do Bolívia, né? O Lamper, inclusive eu chamei o Lamper de vaca, né? No pós-jogo que a gente tava fazendo a narração. E eu chamei o Lamper de vaca no pós-jogo. Mas é o Lamper que é um gol bem histórico. Principalmente para quem jogar aí. Modo carreira aí no FIFA, né? Ele é um gol bem antigo já, mas ele inclusive estava em agente livre. Muito bem, vai voltando pro jogo. Então o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, criou bastantes oportunidades, inclusive logo no comecinho já teve uma defesaça do Lamper, né? Uma cabeçada a queima-roupa e o Lamper foi lá e fez uma defesaça. E o Flamengo chegou ao primeiro gol justamente numa jogada em que nasceu com um passe do Dela Cruz. O Dela Cruz pegou uma pancada mesmo violenta do jogador da equipe do Bolívia. A equipe boliviana bateu demais nesse jogo. E o juiz foi péssimo, né? Porque foi conivente com a violência dos bolivianos. Porque realmente o time do Bolívia entrou em campo para poder tentar de qualquer forma parar os jogadores daqui do Flamengo. Porque sabe muito bem que se na técnica não vai, então vai na pancadaria. E, sinceramente falando, acho que nesse jogo dava até para ter saído uma expulsão, né? Porque realmente foi um jogo bem violento por parte do Bolívia. Enfim, seguindo. Então, teve um belo passe aí do Dela Cruz por Luiz Araújo, que invadiu a grande área, chutou e não deu chance aí pro gol da equipe do Bolívia, que fez uma grande partida. E assim o Flamengo abriu para cá. Depois disso, o Flamengo criou algumas outras chances, teve outras oportunidades de tentar fazer o segundo gol, não soube aproveitar. E aí que vem o grande detalhe, né, desse time do Tite, que o time do Tite, ele consegue fazer gol, consegue. Só que dá muito mole. Depois disso, o Flamengo às vezes abre para cá e depois dá mole, pega o gol do empate ou depois pega o gol da virada, né? Então é uma coisa que o pessoal critica demais, porque o sistema defensivo desse time do Tite decaiu muito, né? Porque o que foi muito elogiado no começo da temporada, né? Principalmente por causa do Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca não é parâmetro para nada. Agora parece que é o ponto mais crítico do time, principalmente com bolas alçadas na grande área do Flamengo. E o time do Bolívia quase que empata o jogo com uma cabeçada em que bateu na trave. Também teve outro lance aí que o jogador acabou também acertando a trave da equipe do Flamengo. Então o Bolívia teve chance de empatar o jogo. Se o Flamengo tivesse empatado aquela partida de ontem, cara, seria desastroso. Desastroso porque o Flamengo ia ter que se superar para poder assim conseguir a classificação lá na Bolívia, né? Seria muito difícil. Impossível não é, mas seria muito difícil pelo histórico do Flamengo. Deu o segundo tempo, o Flamengo novamente tentou pressionar, foi para cima. Só que, sabe, o time do Bolívia se fechou demais e acabou realmente trazendo dificuldades para o Flamengo. E uma coisa que eu também esqueci de falar agora é que o Flamengo perdeu o Pedro, né? No primeiro tempo, o Pedro que fez uma jogada sensacional, deu um drible da vaca, né? Pra cima do defensor da equipe do Bolívia, mas quando ele foi na corrida, foi correndo, quando ele pisou no chão, aí ele sentiu, né? Sentiu uma lesão ali, já botou a mão automaticamente na coxa e teve que ser substituído pelo Gabigol. Inclusive, o próprio Gabigol depois veio a se machucar, né? Lá praticamente na reta final aí
do segundo tempo. Então assim, não, o Flamengo começou a ter dificuldades em criar no segundo tempo. Foi uma equipe, o segundo tempo do Flamengo não foi tão bom assim, mas foi na pressão, foi na garra, na vontade, coisa que não faltou para essa equipe. E no finalzinho, né, praticamente aí, já entrando aí, praticamente nos acréscimos, né, o Flamengo acabou fazendo o segundo gol aí com o Léo Pereira de cabeça, coisa que o Léo Pereira já é bem, vou dizer, especialista, assim, né, porque é um jogador que contribui demais, tanto no lado defensivo como no lado ofensivo. Então assim, o Flamengo venceu por 2-0, resultado, como eu falei, que não, na minha opinião, não é o suficiente para trazer uma tranquilidade. É um resultado que, se fosse em termos normais, né, se fosse no confronto assim, em termos de sem ter altitude, assim, o Flamengo teria conseguido um grande resultado. 2-0 realmente é um resultado interessante, porque o Flamengo pode perder de 1-0, que mesmo assim vai estar classificado. Foi assim como, por exemplo, com o Palmeiras, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil por 2-0, e no jogo de volta lá no Allianz Parque foi lá e perdeu por 1-0 e acabou se classificando. Foi um sufoco, mas se classificou. Mas, como falei, a grande problema do Flamengo vai ser a altitude. Então o Flamengo, para ter tranquilidade, é para ter vencido por 3 gols para cima, né? 3, 4, 5, 6, 7, que será realmente um resultado que traria tranquilidade para a equipe jogar com mais calma lá na Bolívia, porque vai ser uma pressão do começo até o fim do Bolívar. Vai esperar muito essas bolas alçadas lá para a grande área, porque sabe que é o defeito do Flamengo. Então vai ser uma partida para aguentar coração do torcedor rubro-negro, né? Mas assim, dizer que o Flamengo jogou ruim ontem também é exagero. O Flamengo não jogou ruim, jogou bem. Não foi o resultado que o torcedor do Flamengo queria uma goleada. Não foi. Mas criou oportunidades para isso. Se não fosse o goleiro Lamper, o Flamengo teria goleado a equipe do Bolívar e traria numa boa. Agora, o grande problema também que acabou vindo para o Flamengo é justamente a questão das lesões. E aí que tá um grande detalhe, né? Que é uma coisa mais complexa que eu queria falar com vocês. Porque assim, vamos lá. Primeira coisa, a diretoria do Flamengo tá muito lenta para contratar. E eu até leio alguns comentários que eu não concordo. Eu concordo, no caso. Que a diretoria, ela só quer nome de grife. Só quer jogador da Europa, com grife e tudo mais. Cara, não tem ninguém aí que pegue um scout ou alguém ali da inteligência do futebol do Flamengo que possa monitorar jogadores aqui sul-americanos, porque tem bons jogadores sul-americanos que dá muito bem para poder o Flamengo aproveitar. Não é à toa, por exemplo, que Fluminense, Vasco, Palmeiras e outras equipes aí conseguem achar talentos aí sul-americanos. E o Flamengo não consegue, o Flamengo só quer nome de grife lá da Europa. E acaba perdendo oportunidades de negócio, porque somente fica perdendo muito tempo com muito jogador. E acaba não se reforçando. Já estão quase aí na reta final da janela de transferência e o Flamengo não consegue contratar ninguém, não contratou ninguém. Ficou na enrolação com o Claudinho, ficou também na enrolação com outro jogador que esqueci o nome. E tem esse Alcaraz também, que o Flamengo tá aí, mas tá difícil, tá enrolado o negócio. Então o Flamengo perde muito tempo. E o que acontece? O Flamengo começa a ter desfalques. Por exemplo, agora tem a lesão do Pedro, tem a lesão do Gabigol, tem a lesão do Vinha e tem a lesão do Cebolinha. Cara, o Flamengo, só para vocês terem uma ideia, no jogo aí da Copa do Brasil, praticamente não vai ter atacante. Sim, não vai ter atacante de ofício. Por quê? Porque o Carlinhos, ele não pode jogar a Copa do Brasil porque já jogou pelo Nova Iguaçu. O Gabigol tá lesionado, só volta lá para setembro. Possivelmente volta pro jogo de volta da Copa do Brasil. Gabigol também já foi. Então, ou o Flamengo pega e traz alguém da base, ou vai ter que contratar alguém para poder assumir a vaga aí enquanto alguns jogadores aí estão lesionados. Porque o Flamengo tá perdendo muito jogador por lesão. Tá me lembrando do ano passado, que também o Flamengo foi aquela tragédia, né, na temporada e perdeu muitos jogadores. Então, é um problema em que a diretoria se pôs a isso, porque não foi atrás de reforços. Porque por mais que o elenco do Flamengo seja bom, até falei isso na transmissão, os 11 do Flamengo são bons, com algumas ressalvas ali pelas laterais, que não são lá essas coisas. Inclusive, o Flamengo acabou de vender o Wesley e já está encaminhado, né, a venda também do Fabrício Bruno. Então o Flamengo já vai ter 2 desfalques, do Fabrício Bruno e do Wesley. O Wesley é questionável, tem gente que não gosta dele, tem gente que acha que ele ainda pode evoluir, mas enfim, já foi vendido. E tem o Fabrício Bruno, que é um zagueiro que também ajuda na defesa. Não é um zagueiro brilhante, não é um zagueiro realmente que traz uma segurança total na defesa do Flamengo, mas é um jogador que
pode muito bem ajudar o sistema defensivo daqui do Flamengo. Então o Flamengo vai perder o Wesley e o Fabrício Bruno. Então o Flamengo vai ter que repor essas percas. Tem o Léo Ortiz, que é um bom zagueiro. Inclusive, ele se destacou, né, jogando como volante, né? Uma posição que não é de origem dele. Então, assim, o Flamengo vai ter que contratar. Então, o Flamengo vai sofrer demais agora no restante da temporada por conta dessas lesões, né? Porque vem aí, final de semana, o confronto contra o Botafogo, um clássico que vale muito. Porque se o Flamengo vencer, o Flamengo reassume a liderança. Dependendo do saldo de gol, né? O Flamengo pode reassumir a liderança, mas se perder, filho, aí começa a ter uma distância, né? O Botafogo começa a abrir uma distância pro Flamengo, né? Se não me engano, vai ficar 6 pontos aí na frente do Flamengo. Então é um problema pro Flamengo. Você vai pensar na temporada assim, como todo, o Flamengo tem um grande problema por conta das lesões e precisa de reforços para poder realmente ter um elenco que possa suportar as 3 competições que o Flamengo está disputando, no caso Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil porque é um longo caminho até o final, né? E que o Flamengo tá assim, o Flamengo tem chance sim de ser campeão brasileiro, tem, mas tem que vencer nesse jogo. O Flamengo acaba rateando muito em alguns jogos que era para ter ganhado, porque se tivesse ganhado alguns jogos de times fracos, com todo respeito aos times que o Flamengo inventou, poderia estar muito bem na liderança folgada, né, do Campeonato Brasileiro, mas acabou rateando o Itaí. E agora é aquela coisa, né? Aquele dilema do Tite. Será que poupa o time domingo para poder... Domingo? Acho que final de semana, eu não me lembro agora quando que vai ser o jogo do Flamengo contra o Botafogo. Mas tem aquele dilema. Vai poupar contra o Botafogo ou vai trazer o time o máximo de força possível para poder encarar o líder do campeonato em busca da liderança? Porque é o seguinte, se o Flamengo tivesse vencido até de forma folgada o Bolívar, o Flamengo até poderia ainda arriscar, né? Pegar o time ali titular e colocar em campo contra a equipe do Botafogo. Já que ganhou por 2-0, que é um resultado perigoso em se tratando de jogar na altitude, aí o Flamengo vai ter que ter esse dilema. Até porque tem muito jogador que você vê que já está esgotado. Mas isso também é erro da preparação física. A gente vê que fisicamente o Flamengo está muito mal mesmo. E é aquela coisa, né? Tem torcedor que não gosta de rodízio de equipe, trazer time reserva para disputar o Campeonato Brasileiro, mas infelizmente vai ter que fazer isso, né? Porque senão, olha o que tá acontecendo, né? Os jogadores estão se estourando aí à torta e à direita aí. E se tiver mais lesões, o Flamengo vai ficar muito desfalcado por restante da temporada, né? Vai ser um prejuízo ainda maior. Já é grande o prejuízo do Flamengo, né? Perdeu o Pedro, que é o artilheiro aí da temporada. Perde também o Gabigol, que apesar de estar muito mal fisicamente, ontem ele deu uma corrida lá e deu pra ver que ele tá pesado. Você vê que ele não consegue dar aquela arrancada mesmo com velocidade. Ele tá pesado, ele ganhou na verdade ele perdeu na corrida pelo defensor da equipe do Bolívar. E aí o Lampe foi lá e pegou a bola. Ele até caiu no chão, ele ficou pedindo pena, não foi nada. Mas você vê que o Gabigol tá pesado, mas mesmo assim é um atacante que é um atacante de ofício, né? Um atacante ali que pode ajudar o Flamengo de alguma forma. Tem contrato até final do ano, então coloca o cara pra jogar. Mas dá pra ver que o Gabigol tá muito fora do ritmo, tá pesado. Então é um cara que vai precisar realmente entrar em forma, poder realmente ajudar o Flamengo. Se ele quiser ajudar o Flamengo, ele diz que gosta do Flamengo, vai ter que entrar em forma para poder ajudar. Infelizmente se lesionou, não, né? Então o Flamengo em si só vai contar com o Carlinhos aí no jogo de volta para a Libertadores, né? Como falei, Copa do Brasil, o Carlinhos não pode jogar, então é uma situação bastante complicada. Mas isso tudo é questão de planejamento, né? O que mais mata essa diretoria é justamente a questão do planejamento. Os caras não sabem planejar, não vê. Por exemplo, vamos ver aqui o elenco, vamos ver quais pontos aqui a gente precisa reforçar, quais posições que a gente precisa reforçar. A precisa de lateral, vamos ver lateral. E já vai monitorando os jogadores que estão ali no mercado para poder ir contratando. Mas a diretoria não faz isso. Parece que tem medo de tirar o escorpião do bolso para poder investir em jogadores. Eu sei que essa diretoria está investindo em algumas coisas aí que pode ser para o futuro, né? A longo prazo, Flamengo muito interessante, como é o caso do estádio. Também tem essa questão aí de comprar aí o clube lá em Portugal, se não me engano, o Leixões, né? Alguma coisa assim. O nome do time que o Flamengo quer comprar, né? Para poder ter uma espécie de filial lá em Portugal. O que é interessante para a marca, né? Para a marca Flamengo, que expande para a Europa. Mas mesmo assim, é preciso também cuidar também do time, né? O time profissional, o time que está disputando títulos, porque os títulos também valem dinheiro. Porque se o Flamengo for campeão, por exemplo, da Copa do Brasil, é uma bolada que o Flamengo ganha.
Assim como foi na Libertadores, que é menos do que a Copa do Brasil, mas mesmo assim é um título significativo, é um título também que dá status pro Flamengo, principalmente que se o Flamengo vencer a Libertadores, vai ficar com 4 títulos, vai ser o maior campeão brasileiro da Libertadores. Então, tudo isso a diretoria tem que pesar. E para isso tem que ter um planejamento, reforçar o elenco, ver os setores que precisa ser melhorado e coisas que não faz, né? O setor de inteligência do Flamengo parece que é nulo. Parece que ninguém consegue achar jogadores aí no mercado sul-americano. Eu vejo o Corinthians, Palmeiras, Vasco e até outras equipes mais fracas conseguem achar bons jogadores e o Flamengo fica nessa, né? O cara só quer, porque se não for tal jogador, eu não quero, sabe? E o mercado é muito mais do que a Europa. Tem muitos bons jogadores aqui sul-americanos que surgem, né? Por exemplo, o Cano era desconhecido há tempo atrás. Foi lá o Vasco, contratou o Cano. E o Cano foi o que foi, né? Hoje tá mal, mas tá aí, né? Até porque da idade, né? O cara já tá velho, né? O futebol. Assim como tem o Vegete, eu posso citar outro exemplo do Vasco, né? Vegete, teve o Arias no Fluminense, teve esse Garro aí do Corinthians, que até que é um jogador interessante, entre outros, né? Que os times aí conseguem achar aí no mercado sul-americano. E o Flamengo só quer nome de grife. Enquanto continuar com esse pensamento, não vai contratar ninguém, porque quer disputar com o time europeu. Obviamente que os jogadores vão dar prioridade para jogar na Europa, que é outra status, né? Do que vir para o Flamengo. Então, assim, vamos lá. O Flamengo tem chance de classificar? Tem. Mas tudo depende da atitude que o Flamengo vai ter lá jogando na Bolívia. Porque se o time ficar o tempo todo somente aceitando a pressão do Bolívar, vai pegar gol direto. Porque o Flamengo, assim, nesse exato momento, defensivamente é muito mal. Dá muito espaço, dá muita bobeada, principalmente na bola alçada lá para a grande área. Parece que não sei se o Tite vai querer colocar o Léo Ortiz, que eu acho que seria importante, porque justamente por causa dessa jogada aérea, seria importante. Mas assim, o Flamengo tem que pegar, tem que ter também o controle da bola, jogar com inteligência, pegar a bola, saber administrar ali a posse de bola, e quando puder também dar uma atacada, né? Dar um susto no Bolívar. Porque se o Flamengo fizer um gol, aí põe desespero no Bolívar, que vai ter que fazer 3 para poder tentar levar a partida para pênaltis. Então o Flamengo tem que jogar com inteligência, tem que pegar a bola, saber controlar, sem partir para o ataque também com aquela pressa, com aquela afobação, saber muito bem administrar a posse de bola, jogar com inteligência, porque o Flamengo jogou esse ano lá na Bolívia, perdeu por 1-0 apenas. Resultado esse que, se voltar a acontecer, vai ser bom para o Flamengo vai estar classificado, mas, como eu falei, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Essa história que vai ser contada a partir da próxima semana vai ser diferente. E com certeza o Bolívar, sabendo da sua necessidade de fazer gols, vai para cima, vai atacar, vai colocar até 300 atacantes na grande área. E o Flamengo com certeza vai sofrer demais nesse jogo. Então o Flamengo vai ter que jogar bastante e se superar com os desfalques aí, e principalmente superar, né, a altitude que vai enfrentar. Então, pessoal, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a transmissão. Antes de falar disso, eu ia falar, né, que na transmissão eu falei, porque foi escolhido, o melhor jogador da partida foi o Luiz Araújo, né, que jogou bem na partida de ontem, inclusive foi um dos destaques, né, do Flamengo. Mas, sinceramente falando, se eu fosse pegar e escolher o meu jogador aqui do jogo de ontem, seria o Lamper, né? O Lamper, que foi o cara que salvou a equipe do Bolívar de sair com uma goleada, né? Então, se fosse escolher um melhor jogador da partida, seria o Lamper. Então, pessoal, agora sim, muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, tá, pessoal? Muito importante o like de vocês e também a inscrição. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar aqui a bater a meta de 600 inscritos, né? Seria sensacional, seria incrível a gente chegar a essa marca, tá bom, pessoal? Então não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, pessoal, é isso. Então, muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!